vivemos essa experiência na prática. Eu confesso, irmãos, que isso é muito abençoador não assistir a Rede Globo, porque eu sei que são 2 anos de informação que não presta, que não entrou lá dentro de casa. Agora eu posso garantir que muitos dos nossos irmãos estão sendo cozidos sem perceber. E pode ter certeza que daqui a 2 anos, quando eu for na tua casa, também não assistir na Rede Globo, porque você tiver com a Rede Globo ligada lá na tua casa, eu vou dar um pulo maior do que o pulo que eu dou hoje, e você está lá quentinho, sem a gente ter vivo. Aí a gente começa a entender como é que os casamentos vão se desmanchando. A gente começa a entender como é que estão destruindo os nossos lares e a gente não percebe. A gente está contaminado. A nossa sociedade está contaminada. Os casamentos estão sendo destruídos, a gente nem sabe por quê. As soluções que a gente está dando, as soluções que nós estamos dando, os raciocínios que nós estamos tendo, são os mesmos raciocínios de Nicodemos. A gente vê lá aquela solução dada lá naquela novela, e quando você passa por uma situação parecida, é aquele espelho que você tenta trazer para o relacionamento familiar. Aí aquilo leva para o casamento no buraco. E é interessante que a gente vê na palavra de Deus muitas comparações entre o relacionamento de Jesus e a igreja e o marido e a mulher. Nós temos que entender que da mesma forma que Jesus foi um instrumento da parte de Deus para salvar a igreja, nós temos que de igual modo saber que o homem é um instrumento da parte de Deus para salvar o casamento. Já pararam para pensar nisso? A responsabilidade do homem dentro de casa? Vocês acham que o casamento é para o homem? O casamento é para a mulher. Se escandalizou? Vou explicar direitinho para vocês. Primeiro, Jesus, ele deu a vida pela igreja, correto? Nós, homens, temos que amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida. O que acontece quando a gente vê um texto como esse ou reflete uma mensagem como essa? Nós pensamos numa atitude heróica. Se a minha esposa precisar, eu entro na frente da bala, entro na frente do ônibus, se necessário for, eu morro por ela. Amém, está correto, isso aí, beleza, o seu é o herói da casa. Só que Jesus não ofereceu a vida dele somente na hora da morte. Jesus ofereceu a vida dele durante a vida. Ele não veio para condenar a igreja, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí a gente começa a entender a palavra de Deus e conseguimos entender qual é o nosso papel dentro de casa. Nós homens estamos ali para salvar o casamento. De quem é o casamento, meus irmãos? Lembra da festa de casamento? Quem é que chama mais atenção? Quem é que quando passa, todo mundo se levanta? Quando eu passei aqui, só me dava uma boa noite, não dava nem ideia, né? Agora minha esposa passando, todo mundo em pé, quebrando o pescocinho para olhar ela chegando. Quem é que tem todo aquele sonho antes de se casar? Quem é que gosta de casamento? Quem gosta de casamento? É a mulher. A mulher, ela vai no casamento das amigas feliz. Ela vai para ver aquilo, imaginar ela lá naquela situação, toda aquela pompa, toda aquela honra, todo mundo olhando, aquele vestido maravilhoso. E o homem no casamento? Ele está pensando em salgadinho. O homem no casamento, ele está preocupado com a gravatinha, porque ele sabe que vai ter gente que vai botar uma notinha de 20, ele só está com uma de 10 no bolso, vai passar vergonha. Ele pensa essas coisas. Homem não gosta de casamento, é até estranho o homem olhar o noivo e ficar imaginando. Esqueci isso. A mulher não, ela olha, ela sonha. O casamento é para a mulher, né? Graças a Deus que eu entrei no meu casamento com esse pensamento. Tive cursos, agradeço ao Fábio, a Leila, que me deram excelente aula no curso de noivos, Marcelo Macedo e a Renata, me ensinaram muito.
eu entrei no casamento sabendo qual era o meu papel. Não tudo, obviamente, que a gente está cansado de saber, né? O casamento é como se fosse a nossa vida educacional. Você começa ali no ensino fundamental, passa no ensino médio, lá nas bodas de Eritibá, você vai estar fazendo um pós-doutorado, então vai estar sempre aprendendo. Mas consegui entrar no meu casamento conhecendo o meu papel. E por conta de conhecer o meu papel, eu entrei preocupado no dia da cerimônia. Eu estava tenso não só para o casamento, eu queria casar, mas eu estava preocupado porque os irmãos que estavam no meu casamento, muitos ali estavam, devem lembrar que eu casei fardado. Então a minha farda, de certa forma, chama atenção, porque tem lá brevet, distintivo de curso, platina, tem espada, né? Parecia que estava indo para a guerra, tinha um monte de coisa. Aí o que eu pensava durante o casamento? A gente culturalmente não pode saber como é que a noiva está, né? É proibido, porque isso dá azar, né? Então eu não vi. Acho engraçado que não pode ver a noiva, mas um monte de gente não vê a noiva e o casamento acaba com um ano. Não sei que sorte foi que deu no casamento. Mas enfim, eu estava preocupado porque a minha esposa é de família pobre, eu sou de família pobre, continuamos pobres durante o casamento, somos pobres até hoje. Então eu pensava, quando ela aparecer ali, ela pode de repente chamar menos atenção do que eu. Ela pode chamar menos atenção do que eu. Ela pode aparecer ali com um vestidinho simples e vai acabar o casamento ali, estragar o casamento. Se porventura minha farda, com todas aquelas bobeiras, chamasse mais atenção do que ela, acabou o casamento. Porque o casamento era para ela. Eu tinha essa ideia. Aí quando chegou a hora dela aparecer, aquele vidro ali até que está bem claro, mas ele é escurecido. Quando ela apareceu, por trás do vidro, só vi o contorno dela, né, aquela coisa saindo lá. Eu pude ter a noção de que era uma coisa grande que estava chegando ali. Aquilo ali me deu um certo conforto. Eu fiquei confortável, porque eu falei, deve ser uma coisa majestosa que está entrando ali, então eu fiquei mais tranquilo. É sério, é engraçado, mas é sério. Eu preocupado que eu já vi aquela. Parecia mais de Nossa Senhora lá do outro lado. Graças a Deus aquilo me deu uma tranquilidade. Quando ela abriu, acho que abriu a porta para ela, eu pude ver realmente o que estava chegando. Irmãos, me emocionei. Porque eu vi o que Deus tinha preparado. Eu vi que realmente o casamento estava cumprindo o seu propósito. A minha farda ficou pequenininha, perto do vestido que ela estava usando. Eu soube que ele está pagando aquele vestido até hoje. Mas aquilo me deu conforto, porque o casamento cumpriu o seu objetivo. As pessoas levantavam, ficavam olhando para ela, que coisa linda, e eu aqui de frente também emocionado, hoje enchendo de lágrimas. E o casamento cumpriu o seu papel. De igual modo, eu creio que nós temos que pensar nisso. E nós estamos nessa vida para satisfazer os sonhos das nossas mulheres. Nós temos, da mesma forma que Jesus veio ao mundo para salvar a igreja, o homem veio ao mundo para salvar os sonhos das mulheres. E é difícil a gente às vezes entender isso, porque o egoísmo fala muito alto. O egoísmo faz com que a gente pense em nós mesmos. Faz a gente olhar para aquela economiazinha lá, poxa, eu queria tanto comprar isso, mas aí você olha para ela, poxa, ela quer comprar tanto aquilo, aí se você cumprir o propósito, mesmo que segue de não, compra esse vestidinho que você estava querendo. E você agrada a mulher, você supre a necessidade dela, e você cumpre o seu papel de salvar o casamento. Abre em João 3,17. João 3, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Trazendo o exemplo de Jesus para a nossa casa, nós estamos no nosso lar, não para condenar as nossas
esposas, mas para salvá-las. Salvá-las dos sonhos que elas têm desde pequenininho. Porque é muito triste quando um casamento se encerra. O homem até consegue se virar muito bem depois de uma separação, mas a mulher volta para casa, desculpa o termo, uma cara de pirulito. Sabe como é que é a cara de pirulito? Imagina o pirulito sendo lidado, sem saber o que faz, desorientado, mas falando que está tudo bem. A mulher separada, ela fala que está tudo bem, porque o orgulho não permite ela dizer que está tudo mal. Ela sofre muito mais porque o sonho era dela, ou melhor dizendo, muito mais dela do que do homem. Por isso ela sofre mais. Por isso eu chamo nós homens a cuidar dos nossos lares, porque Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Você também não veio para condenar. Sabe aquela hora que a mulher dá um mole? A esposa às vezes manda uma espera dentro de casa, dá vontade de fazer uma besteira. Às vezes eu pego a Bíblia para ler, sabe, para distrair. Mas nessas horas a gente tem que lembrar que nós não viemos para condenar os erros dela, mas viemos para salvar. Salvar não só ela, salvar os filhos também. E os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Salvar toda uma descendência. Porque no rompimento que acontece, a gente desestrutura toda a nossa descendência. Quando a gente faz um rompimento dentro da palavra de Deus, dentro do nosso lar, o que acontece é que ao invés de a gente seguir aquela orientação de Moisés lá atrás, do filho passando por filho, ensinando o caminho, no levantar, no deitar, aquilo é rompido, aí vai ser necessário que o teu neto seja evangelizado, que o teu bisneto receba a palavra por outra pessoa para ser salvo. Agora, se você mantém a estrutura familiar, vai passando isso de geração em geração, você cumpre aquela ideia ensinada por Moisés, e não é necessário que outras pessoas venham se meter na tua descendência. Então, antes de fazer uma besteira no teu lar, pensa exatamente no seu papel. Você é adolescente, você